Senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu pretendo não fazer um discurso, mas mais uma comunicação que considero extremamente relevante e uma declaração de fé nesse parlamento. Acho que a política, algumas vezes, nos surpreende de maneira positiva. Há tantas e tão variadas formas de se denegrir, de se depreciar o poder legislativo, que parece um nonsense, né? Quando se faz qualquer pesquisa de opinião, se verifica que o Congresso Nacional sempre está nas últimas colocações. Isso não é verdade quando se pergunta a um cidadão o que é que ele acha ou o que ele pensa do político que ele votou, ou do governador, do prefeito, do deputado com quem ele tem afinidade e relacionamento. Hoje nós tivemos aqui no Congresso Nacional um episódio por ocasião da eleição da mesa diretora da CPMI do INSS, um episódio que merece a nossa atenção e eu diria nos enche de orgulho, né? O senador Carlos Viana foi eleito hoje por 17 votos a 14 votos, uma eleição democrática, onde as pessoas puderam se posicionar. Presidente daquele colegiado, quero desejar a ele toda a sorte do mundo, toda a serenidade, toda a tranquilidade, e eu sei que ele sabe o senso de responsabilidade necessária para trazer a lume, para eviscerar todo esse contencioso que nos constrangeu a todos, que nos deixou extremamente incomodados. O fato de que foi descoberto uma fraude, um roubo milionário, bilionário, contra aposentados, idosos, né, da Previdência Social. Quero também desejar, da mesma forma que o deputado que vai ser o relator, o Gaspar, né? Alfredo Gaspar, ele também tenha essa mesma condição, já que ele é um ex-procurador de justiça, alguém que tem mais de 20 anos de vida pública dedicada a essa atividade de combate ao crime. Então, eu espero que ele o faça também com a isenção, né, com a responsabilidade necessária, inclusive dizendo de antemão que nós não temos, de maneira nenhuma, bandidos de estimação. Hoje, inclusive, numa dessas revistas de circulação, eu só não vou fazer o merchan da revista, né, mas é uma revista importante em termos de comunicação, tem uma notícia de que em setembro de 2022, no apagar das luzes do governo de Bolsonaro, houve uma autorização para um desconto em lote de 30 mil associados. E esses 30 mil associados, eles foram colocados no sistema sem as verificações, sem os mecanismos de controle que a Previdência deve ter para evitar a fraude. 30 mil. E vejam, o beneficiado é a CONTAG, ou seja, justamente a Confederação do Trabalho e da Agricultura, que congrega mais de 3 mil sindicatos rurais no Brasil e ligados à CUT, a Confederação, a Central Única do Trabalho. Então, eu acho que todas essas descobertas que estão acontecendo de forma pontual precisam ser levantadas, apontadas, e quem deu causa tem que pagar, tem que ser identificado, tem que ser responsabilizado e principalmente quem enriqueceu ilicitamente a custas do erário público e dos aposentados, que são pessoas fragilizadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da sua condição até de aprendizado e de entendimento da sociedade, porque muitos são analfabetos ou semi-analfabetos, já que são aposentados rurais. Esses precisam ser exemplarmente punidos e expostos à opinião pública, e os mecanismos têm que ser estabelecidos para se evitar que no futuro situações como essa se repitam. Dito isso, eu quero aqui fazer uma linha do tempo. Eu ouvi aquelas narrativas que se contrapõem, nós vamos ter oportunidade de nos debruçarmos a respeito da questão da Previdência, graças a Deus, com essa isenção. Esse problema começa no governo do presidente Bolsonaro. Gente, falta bom senso, né, para um governo que há 2 anos e meio governa esse país e que tem
volto a repetir, um retrovisor maior do que o para-brisa, porque transfere, via de regra, responsabilidades. Ao final de 22, 2,5 milhões de trabalhadores aposentados contribuíam associativamente para mais de 40 associações diferentes, a mais importante delas, a CONTAG. Em meados de 2025, quando esse escândalo eclodiu, 9,5 milhões de aposentados contribuíam para essas associações. Nós estamos falando de 7 milhões, senador, a mais, num período de 2 anos e meio. Pessoas que a própria AGU, digo CGU, quando fizeram aferições de amostragem, se essas pessoas de fato sabiam o que estava acontecendo, quase 100%, 98 ponto alguma coisa por cento dos aposentados que foram auditados afirmaram que não tinham conhecimento que estavam sendo subtraídos de 50, de 60, de 70 reais por mês do seu olerite há muitos anos. Inclusive, aqueles trabalhadores da CONTAG, a vasta maioria deles tem pago essa contribuição sem saberem que o fazem, porque não conhece o seu contra-cheque, não conhece o seu olerite. Nós estamos diante de um caso que desnuda, quer dizer, bota a nu a República Sindical Brasileira. São 3, é um tripé, o financiamento do movimento sindical brasileiro. O primeiro foi posto por terra em 2017, que foi a obrigatoriedade do imposto sindical. Então, se o trabalhador se sente representado, ele de fato vai lá e contribui para o seu sindicato. Essa condição permanece. Mas na hora em que a obrigatoriedade caiu por terra, 4 a 5% do valor que era oferido continuou no ano subsequente. Houve uma perda histórica por ocasião da reforma trabalhista. Agora, em 2020, nós tivemos um episódio em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, através de um acórdão proferido por aquele órgão, que o desconto devido por ocasião da celebração de acordos ou convenções coletivas, que é um desconto assistencial, que era cobrado apenas aos trabalhadores que eram filiados a um sindicato, passaram a ser cobrados ao conjunto dos trabalhadores. Qual foi o resultado disso? O resultado é que milhões de trabalhadores passaram a pagar o antigo imposto sindical obrigatório que havia sido retirado por ocasião da reforma trabalhista. E nós vemos aí, de forma recorrente, a imprensa noticiar, publicizar filas intermináveis de trabalhadores que buscam não pagar essa contribuição porque se sentem lesados por ela. Nós aprovamos, inclusive, na CAIS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e na CCJ, que é a comissão a mais importante aqui da Casa, de Constituição e Justiça, a normatização dessa regra para permitir que o trabalhador utilize-se de instrumentos, que são instrumentos como o WhatsApp, como o e-mail, e não precisem ficar na fila, no sol e no sereno, para fazerem valer a sua vontade. Infelizmente, apesar até do requerimento de urgência, até hoje esse projeto não veio aqui para o plenário do Senado da República. E por que eu trago esses dois assuntos? Porque é evidente que os sindicatos, principalmente as federações de sindicatos, quando sentiram que secou a fonte de 2017 do imposto obrigatório, correram para fazerem associações. E essas associações se credenciaram no INSS. E nós estamos a ponto de descobrir esse lençol, de desnudar esse mistério e de mostrar à sociedade, com transparência, a máfia que se incrustou em desfavor dos aposentados brasileiros. É verdade que existem de todas as formas e de todos os tipos. Os que são arrivistas, picaretas, mas existem também as associações ligadas aos sindicatos e essas, pela seletividade da investigação estabelecida por esse governo, estão passando ao largo de qualquer providência mais importante que possa ser tomada contra elas,
porque ao fim e ao cabo nós estamos tratando aqui de uma agressão clara ao direito do contribuinte brasileiro, em especial dos aposentados que passaram a sua vida inteira contribuindo para no final terem uma velhice tranquila e estão sendo roubados, espoliados, expurgados dos seus direitos e do seu recurso por esses picaretas mal intencionados. Então nós teremos essa oportunidade, que é uma oportunidade que não pode ser negada ao povo brasileiro. O que eu tenho dito aos nossos pares é que nós tenhamos moderação, ponderação, capacidade de discernimento e que ninguém nos cobre a possibilidade de termos o que se chama de bandido de estimação. Aonde eles estiverem, da forma que eles se comportaram, aonde eles estiverem encobertos, eles precisam ser expostos e entregues à justiça, para que a justiça seja feita. Temos que capturar os recursos, temos que vender os bens e temos que ressarcir o povo brasileiro, porque este governo, através de uma nova manobra fiscal, com a sociedade do STF, como sempre, está ressarcindo aqueles que tiveram o conhecimento ou discernimento de entender que estão sendo roubados com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, fora dos parâmetros fiscais, aumentando a dívida pública. Moral da história, é o crime perfeito. Nós lhe roubamos, mas lhe ressarcimos com o seu dinheiro, fruto do imposto da sociedade brasileira. Aqueles que roubaram, senador Cajuru, estão incólumes, estão ilesos, mas a sociedade novamente é chamada para pagar a conta, e isso é intolerável. Isso não pode ser permitido. E há um fato, talvez mais grave ainda, que tem passado desapercebido. 98% dos aposentados que foram chamados a atestar a veracidade do desconto que estava sendo feito a favor das associações, afirmaram: não tenho conhecimento. Apesar disso, o governo monta uma estrutura em que o aposentado, quando reclama, e 98% a amostragem mostra, né, o teste mostra que não tiveram conhecimento, ele é dada essa reclamação à empresa, ela tem 15 dias para dizer se tem ou não tem algum documento, apresenta depois uma gravação que muitas vezes é feita de forma fraudulenta, ou um documento que foi obtido também de forma fraudulenta, e o reclamante fica a ver navios e é orientado a buscar a justiça. Mas, quando faz o reconhecimento dessa dívida, também tem que assinar um pacto com a Advocacia Geral da União, que não vai recorrer para pedir perdas e danos, ou seja, recebe simplesmente o que lhe foi tomado, no máximo com a correção monetária, a arrepio, inclusive, da legislação vigente, que manda devolver em dobro. Então, nós estamos vendo aqui um espetáculo circense de encobrimento dos verdadeiros facínoras, dos bandidos, dos ladrões, dos mal intencionados, que dilapidaram o patrimônio público e têm feito disso, infelizmente, um mantra, uma forma de vida, e até agora estão ilesos. A responsabilidade do parlamento é muito grande, né? E eu não tenho dúvida que esse parlamento não vai faltar, principalmente com aqueles que estão à frente dessas investigações. O presidente, o nobre senador Carlos Viana, e o Alfredo Gaspar, o senhor relator, e nós vamos estar lá para ajudar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Agradeço, presidente, pela sua paciência, pela sua generosidade, e peço que Vossa Excelência aguarde só para que eu vote também. Uma parte, líder. Líder Rogério, uma parte, rápido. Senador Cajuru? Eu vou ser rápido. Um minuto, só um aviso. Tá. Eu queria pedir às senadoras e aos senadores que estão em plenário e também à nossa assessoria que possam informar aos nossos colegas senadores que nós estamos em processo de votação nominal de autoridade. Temos muitos senadores no plenário que ainda não votaram e ainda temos mais 8 autoridades. Me perdoe, líder Cajuru, concedo a palavra a Vossa Excelência como uma parte ao líder Rogério Marinho. Tá, seria objetivo. Primeiro, líder Rogério Marinho, você conhece o respeito que eu tenho por ti, nada a opor em relação ao seu pronunciamento. Eu quero apenas fazer uma observação que eu fiquei aturdido
ao ouvir um deputado hoje, durante a definição da relatoria do doutor Alfredo, como você disse, um procurador, segundo este deputado, o escolhido relator já teria feito uma declaração hoje que ele já sabe quem é o culpado pelo crime horrível do INSS. Eu penso, você como líder talvez concorde comigo, que ele deveria desmentir ou não esse deputado, porque fica uma situação constrangedora. Eu estou aqui ao lado de um relator de uma CPI que fez um relatório histórico, a CPI do Covid, Renan Calheiros. Então, eu creio que um relator não pode fazer uma declaração dessa antes de começar o trabalho e já dizer que já tem o culpado. Então, ele deveria desmentir esse deputado, perfeito, categoricamente, porque fica ruim para a imagem dele. Desculpe, mas é o que eu penso. Eu posso responder? Eu quero até agradecer aqui a pergunta que o nobre senador Cajuru nos faz e dizer que, de fato, né, quem vai julgar deve ter a preocupação de não emitir uma opinião prévia a respeito da coisa julgada, né? Eu tenho reiteradamente vindo a essa tribuna, né, estado aqui, né, reclamando da falta de imparcialidade do judiciário brasileiro, né, do fato de que ministros têm dado entrevista, têm falado a respeito do que vão julgar, né? O deputado Gaspar, no exercício da sua função de deputado, ele tem, ao contrário de um juiz, todo o direito de expressar o que pensa. Mas, como relator, certamente ele vai ter o cuidado de se resguardar e se pronunciar oportunamente. Agradeço a Vossa Excelência.